E hoje nós vamos com a nossa última parte da nossa série. E o tema da nossa terceira e última parte é privilégio, diga assim, privilégio de sermos pais. Essa palavra pais é um substantivo que está no plural, lógico, que ela tem um significado tanto de um pai quanto de uma mãe. Então, pai está falando aqui sobre o privilégio de você que é homem ser um pai, você que é mulher ser uma mãe. E eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14. Você vai acompanhar comigo no verso 8, 9 e o verso 10. Texto de João, capítulo 14, verso 8, começa dizendo assim: Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você poderia dizer, mostra-nos o Pai? Aí o verso 10 termina dizendo assim: Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai vive em mim. Guarde isso. O Pai vive em mim. Jesus falando isso. E ele continua, está realizando as suas obras. Ou seja, Jesus está trabalhando aqui esse conceito. Na realidade, aqui em João capítulo 14, Jesus está tranquilizando os seus discípulos, porque ele já está próximo a cumprir o seu propósito aqui, e ele fala, olha, creio em Deus, creio também em mim. Eu estou indo para o meu Pai, e lá eu vou preparar muitas moradas para você. E ali ele discorrendo, conversando com os seus discípulos, e ele chega aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, porque Jesus está falando que está indo para o Pai, que Jesus ele tem um relacionamento com o Pai, e aí Felipe, curiosamente, ele pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala, poxa Felipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece? O Pai está em mim, o que eu faço, né? O que eu estou realizando são obras do Pai. Isso me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre essa série, porque, na realidade, o papel de um pai é um privilégio, porque essa função de pais, tanto o homem quanto a mulher, eles estão espelhando aquilo que Deus é. Nós conhecemos Deus como Pai. Então, o pai e uma mãe, eles estão praticando característica de Deus. Ou seja, nós temos as características, a capacidade de Deus, a capacidade de ser pais e mães muito poderosos. Por quê? Porque nós temos a capacidade a mesma capacidade que Deus tem de amar. Deus nos amou, sim ou não? Sim. De nos educar, nos ensinando, sim ou não? Sim. De prover. A Bíblia diz que é Deus, tudo vem de Deus, tudo é dele, e é ele que nos abençoa. Tem a capacidade de nos proteger, ou seja, no papel de um pai e de uma mãe, tem todas essas características. Então, nada mais é do que nós estamos espelhando os atributos de Deus, aquilo que Deus é, as características de Deus. Então, ser um pai, ser uma mãe, é um privilégio para nós. Você aceita isso na sua vida? Você concorda comigo? É um privilégio, porque nós estamos espelhando as características de Deus aqui na terra. Um pai, ele é isso. Alguém já falou outra vez que o amor que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de um pai e de uma mãe. E eu concordo, sabe por quê? Porque normalmente um pai e uma mãe, por amar tanto o seu filho ou sua filha, tem a capacidade muitas vezes até de dar a sua própria vida. Eu já vi isso acontecer. Uma mãe se colocar diante de uma pessoa que estava tentando assassinar o seu filho e ela ser
morta. Por quê? Porque ela se jogou na frente e aquele rapaz que queria matar o filho dela, ao invés de acertar no filho dela, acertou nela porque ela, com o amor de mãe, ela se colocou na frente. É só um pai que ama de verdade, ou uma mãe que ama de verdade seu filho, tem essa capacidade, independente do que o filho tenha feito, independente do que o filho é naquela ocasião, né? Porque nesse fato que eu estou falando, o filho era crente, só que depois andou com más companhia, se desviou e andou aprontando, e essa outra pessoa quis ceifar a vida e acabou ceifando a vida daquela mãe que morreu no lugar do seu filho e dando a sua vida, se colocando na frente do perigo. E é interessante que tudo isso, nós temos essa característica, essa capacidade como pai e mãe, representar mesmo tendo uma natureza pecaminosa. Interessante. Mesmo o próprio Senhor Jesus falou isso lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 11. Ele diz: qual de vocês, se o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se o filho pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Ora, se vós que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, Jesus ele faz uma analogia e diz: olha, se vocês que têm uma natureza ruim, uma natureza carnal, uma natureza egoísta, uma natureza pecaminosa, vocês sabem dar boas coisas a quem? Ao estranho? Não, ele não está falando de estranho, está falando de filhos. Isso se retrata no amor de um pai e de uma mãe. Muitas vezes nós temos atitudes erradas, egoístas, nós falhamos, erramos, pecamos, mas mesmo com toda essa natureza nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Queremos dar o melhor para eles. Então, eu entendo o seguinte, que eu sei que é um privilégio ser um pai. Eu sei que é um privilégio você, mulher, ser uma mãe. E não se preocupe, você que ainda não é solteira, né? É uma jovem aí, você nasceu para ser uma mãe. Amém, irmã? Amém, irmã? Glória a Deus. Não tenha medo não. Hoje, antigamente, a média de filhos era de 6 para cima, né? A minha mãe mesmo teve 6. A minha teve 10. A Dani, né, é uma bênção. Cadê minha sogra? Nem está aqui hoje. Só meu sogro está aqui, né? Não brincou em serviço, né, meu sogro? 10 logo. Hoje em dia, no máximo, a média está em 2 e olhe lá, achando ruim, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. E aqui, olha só. É interessante isso porque Deus, primeira parte, nos resgatou da escravidão. Ele é o nosso Goel, o nosso resgatador. Mas ele queria só nos resgatar? Não. Ele queria e ele quer nos transformar como seus filhos. E por isso que nós recebemos esse poder, esse direito, ao receber Jesus. Mas qual é o objetivo final? Qual é o chamado? Sabe qual é? Para você ser pai. Sabia? Para você ser uma mãe. Mas nós vamos chegar lá para você. Eu quero trazer mais luz sobre esse entendimento. Pastor, você está dizendo que Deus pagou um preço na cruz, me resgatou, me faz de filho só para me ser um pai aqui? Nem precisava ter o trabalho, eu já vou ser mesmo. É um curso natural. Não, calma, é algo mais profundo. Você vai entender mais na frente. Mas, de fato, nós temos um chamado como seres humanos de sermos pais. E eu quero começar aqui como o chamado natural. Nós somos chamados para sermos pais naturais. O que é isso, pastor? É ser pai e mãe de um filho biológico, né? Nós temos aqui alguns jovens casais que estão grávidos, né? Nós temos aqui a nossa querida levita aqui, a Kemily, que está prestes a... né? Nós temos uma mãe que já não é mais de primeira viagem, né? A Kelly também,
recentemente, né? Não sei, pode ter mais alguém aí. Tem algum homem grávido aí? Não, né? Tô brincando. Mas, eu vou falar para você uma coisa, não se escandalize. Você, homem, também pode engravidar, sabia? Calma, eu vou explicar daqui um pouco. Então, de forma natural, quando nós estudamos Gênesis, capítulo 1, no verso 27 a 28, que Deus forma o homem e tal, e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso aqui tem dois aspectos. Tem um aspecto natural, de a fecundação, mas também tem um aspecto espiritual, né? Mas vamos nos ater aqui no aspecto natural. É natural que o homem seja fecundo e multiplique-se, né? Tenha filhos e filhas. Isso é o curso natural da humanidade, né? A procriação. Agora, saiba que isso é uma função, a função de ser pai, de ser mãe, é uma função divina, porque é aquilo que eu já falei. O papel de ser pai e mãe, ele vem da origem de Deus. Deus é pai. Deus, ele tem essas características. Ele nos ama, nos educa, nos ensina, nos repreende, nos adverte, cuida de nós, Ele quer o melhor para a nossa vida. Então, nesse aspecto natural, tornar-se um pai é uma oportunidade de ser, nesse aspecto, semelhante a Deus. Olha só que poderoso. Nesse aspecto, eu tenho chamado para representar Deus na figura paterna aqui na terra. Como um pai, como uma mãe, você tem essa responsabilidade e essa função. Por quê? Porque Deus ama a todos. E Ele ama especialmente o pai que se esforça para ser esse seu representante legal aqui. Uma pessoa que nasce sem essa figura paterna, isso não é eu que estou falando, isso são fatos comprovados. Uma pessoa que nasce sem a figura paterna no lar, uma criança vai crescendo sem a figura paterna, ela, durante a sua vida, ela pode ter uma tendência natural de ter muitos problemas, inclusive de não reconhecer Deus como pai, porque ele não teve a figura paterna. Às vezes pode até dizer, Deus é pai, mas nessa frase de efeito, nessa palavra geral, mas nós falamos na semana passada que não adianta, não é só eu dizer, Deus é meu pai. Deus é meu pai não, a Bíblia mostra que para que eu seja um filho legítimo e tenha direito, eu preciso receber esse poder que vem pelo fato de aceitar Jesus, receber Ele, permitir que Ele entre na minha vida e que Ele transforme a minha vida, que por sinal um dos benefícios, falamos semana passada, de ser um filho, é ter a vida totalmente transformada, é ser uma nova criação, uma nova criatura, é deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Deus, viver algo que você realmente, como filho legítimo, tem o direito. Porque só o fato de eu achar que Deus é meu pai, eu fiz até uma analogia aqui, uma ilustração, por exemplo, eu vou citar aqui um personagem que tem muita grana. Quem? Fala aí. Elon Musk, que estava na minha cabeça mesmo. O cara tem muito dinheiro, sim ou não? Sim. Se eu me sentir filho dele, vai fazer alguma diferença na minha vida? Não. Nenhuma. Agora, se ele vir dizer, cara, gostei de você, eu quero te adotar como filho, você aceita? Claro. Primeiro coloca na minha garagem aí um desses elétricos aí que voa, né? Se eu me sentir filho dele, só isso não vai fazer diferença. Agora, se ele vir me adotar, eu já vou ter direito à herança como filho, mesmo adotado, vou ter direito à herança. Se ele bater as botas, sobra para mim, respinga em mim. É a mesma coisa com Deus. Deus, sendo Deus, e eu só não aceitei Jesus, eu só me sinto filho. Porque Deus criou todas as coisas, Deus é pai. Amém? Deus é pai, realmente. Mas você, como filho, tem o direito? Então, permita que Ele te adote. E Ele deu o caminho. Jesus disse, aqui em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, dizendo Jesus. Então, lá em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir desse momento, eu já não sou mais um filho que me acho filho, eu sou um filho de direito. Eu sou um filho que passou a ter direito. Então, nós podemos ver que Deus ama a todos e Ele quer isso, é um desejo dEle. E esse Pai, Ele vai mostrar essas características aqui na terra. Nós espelhamos isso, nós demonstramos isso. Então, por isso que é um privilégio ser um pai aqui na terra, porque eu vou criar os meus filhos e eu vou transmitir para eles uma figura paterna que se assemelha à figura de Deus. Não estou dizendo que eu sou Deus, mas as características de amar, de cuidar, de zelar, de ensinar, de educar, de repreender nos momentos necessários. Então, as figuras paternas naturais, elas são de extrema importância. Elas são essenciais. O seu relacionamento com o seu pai natural, ele pode ser forte, pode ser amoroso, pode ser muito bacana. Ou, ao contrário a isso, longe do ideal, pode ser um pai que não foi tão presente na sua vida, mas isso não esconde o fato de que Deus é pai e Deus te chamou para ser pai. As suas experiências paternas, isso não vai diminuir aquilo que Deus é e aquilo que Deus quer para a sua vida. As experiências de relacionamento paterno, que muitas vezes frustram filhos frustrados com o pai, porque o pai não foi um bom pai, não representou com uma qualidade ideal o papel de ser pai, para apresentar para esta criança que cresceu, nasceu, se tornou um homem, o pai que é Deus. Ele não cumpriu esse papel, mas isso não vai impedir do chamado e do propósito que Deus tem para a vida de cada um. Nós, como igreja, nós acreditamos nos pais, nesse papel fundamental. Nós, como igreja, nós acreditamos nessa figura paterna e materna. Por quê? A igreja, ela sozinha, ela não tem o papel de mudar a sociedade. Você sabia disso? Mas a igreja, com as famílias, ela tem um poder fundamental. Por quê? Porque a igreja é uma família, e ela se juntando com a família da sociedade, ela pode transformar a fibra moral dessa nação. Então, existe aí um complô, né? Uma santa cumplicidade. É necessário que tenha isso. Então, por isso nós, como igreja, nós acreditamos na figura paterna. E isso é muito importante. Nós cremos que esse é um modelo divino, é um modelo do nosso Pai. Por quê? Porque o pai, ele vai presidir a família, ele vai amar com retidão, ele vai mostrar responsabilidade com as coisas, né? Ele vai atender às necessidades da sua família, e isso espelha diretamente a figura de Deus. Percebe como Deus, ele é proposital? Ele te chamou para ser pai. Por quê? Porque ele quer que a figura dele seja representada através de você. Que coisa bacana, né? Que coisa legal. E você e eu, com essa figura paterna e materna, as mulheres, nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa função que é um privilégio. Então, nós somos chamados para sermos pais naturais. Quando você vai olhar na Bíblia, o povo antigo, o povo de Israel, especialmente as mulheres, quando elas percebiam que elas eram estéreis, elas não tinham capacidade de gerar filhos, elas entravam em crises. Por quê? Porque era tudo que elas mais queriam. Os homens também, porque isso representava a sua posteridade, ou seja, a sua descendência. Os filhos dele, o seu nome ia perpetuando pelas gerações. Então, isso eles entendiam muito bem e eles queriam muito, eles entendiam esse chamado. Agora, não se resume só a isso. Deus não te chamou somente para ser um pai natural, um pai biológico. Esse é um chamado. Mas tem um outro chamado, que esse é muito profundo.
que esse implica diretamente na minha vida e na sua vida. Esse outro chamado é um chamado no qual eu e você, nós temos que sermos muito intencionais, pelo fato de que é esse chamado, juntamente com o seu chamado natural, e esse segundo chamado que pode mudar a fibra moral de uma sociedade. Qual é o chamado? Somos chamados pais espirituais. E é aqui que entra a gravidez dos homens, tá, gente? No aspecto espiritual, você engravida sim. Por quê? Porque você não vai gerar filho biológico, você vai gerar filho espiritual. Assim como as mulheres também. Isso aqui é muito profundo. Quantas e quantas pessoas precisam, sabe? Se a figura paterna de Deus, ela é representada, ela é muito explícita na figura paterna e materna de forma natural aqui, quanto mais nessa figura espiritual, de alguém que se importa com o outro. Por quê? Porque na figura paterna, natural, é muito fácil eu amar meu filho, sim ou não? A minha filha, eu gerei, eu peguei nos braços desde criança, fui ali no hospital, esperei a minha esposa dar à luz, então isso saiu de nós. Então é muito fácil eu ter um amor, um carinho, uma afeição. Agora, o pai espiritual, ele deve ter esses mesmos sentimentos por alguém que ele biologicamente não gerou. Mas porque Deus habita dentro dele, porque ele representa essas qualidades do Pai, que é o nosso Deus, ele vai amar da mesma forma um discípulo, um liderado, um irmão. O mesmo amor, né? Que é o amor de cuidar, de querer o melhor para essa vida. E nós somos chamados para sermos pais. Não se engane, você sentiu no seu coração, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou entregar minha vida para o Senhor Jesus, hoje eu quero viver uma nova fase, mas você não veio para a igreja porque você só quer isso para você de uma forma egoísta, é porque você tem um chamado. Deus quer restaurar a tua vida. Deus te resgata, te transforma como filho e agora Ele te chama como pai para você ser um transformador na vida das outras pessoas. Não pelos seus próprios méritos, mas pela unção que vem sobre a sua vida. Amém. E isso é muito forte e poderoso. Por quê? Porque isso, Deus quer usar as nossas vidas para transformar a vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus! Sabe, se você entender isso de uma forma muito profunda, você vai compreender que Deus, Ele te ama tanto, Ele te resgata, te transforma como um filho, te dá o direito, te dá, sabe, o poder de ser filho, porque Ele quer agora usar a tua vida. Assim como você estava perdido outrora, agora Ele quer usar a sua vida para alcançar o perdido que está lá fora. Mas não com uma figura de alguém qualquer, não, com uma figura de pai. Alguém que se importa, alguém que ama, alguém que quer ver aquela pessoa viver uma vida de sucesso, de bênção, de vitória. Né? Assim como nossos pais naturais desempenham um papel fundamental, né? Ou pelo menos devem desempenhar, isso é uma responsabilidade, de nos ajudar a crescer, a amadurecer a nossa vida como filhos naturais. Os pais espirituais têm a mesma função, de trabalhar na vida desse filho espiritual para que ele cresça, para que ele amadureça. E sabe, nós precisamos entender que essa não é uma função apenas do pastor, da pastora, dos líderes da igreja, isso é uma responsabilidade da igreja. A mesma responsabilidade que eu tenho de ser um pai espiritual, você também tem. Não é porque eu sou pastor, o meu chamado é de pastor, e você não tem esse chamado, seu chamado é outro, mas você é um crente cristão, é a sua mesma responsabilidade de ser um pai espiritual para aquelas pessoas que precisam.
e fazer deles também, lá na frente, a partir do momento que eles amadurecem, que eles crescem, se tornar também um pai espiritual. Interessante aqui, em 1 João, capítulo 2, no verso 12 e verso 14, nós podemos perceber um roteiro de crescimento e amadurecimento natural. Olha só. 1 João, capítulo 2, verso 12, vamos ler até o 14. Olha o que está escrito aqui. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que desde o princípio, conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Olha só que bênção. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque conhece o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovem, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Interessante aqui, nós podemos observar 3 classes aqui. Aqui o apóstolo João ele está se restringindo a 3 classes, 3 tipos de pessoas. E torna muito evidente que ele está tratando individualmente com cada um. Por quê? Ele começa o seguinte, chamando como filhinhos, né? Ele chama filhinhos ao compreender que o evangelho é conhecer o Pai. Então ele começa primeiro com essa figura de filhos. Olha, filhinhos, né? E esse conhecer do Pai. E ele fala, olha, filhinhos, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos pelos feitos de Jesus. E nós, ao sermos redimidos como filhos, nós entramos em uma família. Que família? A família de Deus, a família cristã, chamada de igreja. Depois ele já muda para outro tipo, ele já fala o seguinte, depois ele torna jovens. Já não são mais filhinhos, jovens. Né? E aí nós podemos aprender aqui sobre aonde ele fala das provações, vocês foram fortes, venceram o maligno, isso fala muito da juventude, né? Das lutas e tal, e tal, e tal. Por fim, nós podemos perceber, né, que ele trabalha aqui, o quê? Paz, né? Por fim, nós podemos ver aqui ele, nesse sentido, ele falando sobre um sentido de pai já numa maturidade. Agora você já não é mais filhinho apenas, filho nós somos todo o tempo, né? Mas já não é mais uma criança, agora você já não é mais um jovem, agora você é um pai. E isso representa o quê? Isso fala de maturidade, de experiência, de um comprometimento maior com a vida. Então, a gente percebe aqui, então, esse trabalhar da parte de Deus na nossa formação, no nosso chamado. E nós podemos ver na primeira carta aos Coríntios, Paulo tendo um tipo de relacionamento com os membros da igreja de Corinto, e até se referindo também a um dos seus discípulos, Timóteo. Vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no verso 14 a 17. Diz assim, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então você vai perceber, na maioria dos relacionamentos de Paulo com a igreja, com seus discípulos, ele trabalha esse conceito. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, ele foi levantado como um apóstolo dos gentios, mas com esse papel, essas características de paternidade espiritual. Aonde ele levava os seus ouvintes a entender que Paulo representava a figura de um pai espiritual e eles eram filhos, mas trabalhando na vida deles para que eles se tornassem uns filhos, uns pais espirituais, ganhassem outras pessoas. Aí no verso 15 aqui, embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, ou seja, mestres, né? Vocês não têm muitos pais, pois eu em Cristo Jesus, eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Então Paulo está reafirmando aqui, embora você tenha muitos mestres, muitos tutores, eu os gerei,
né? Eu gerei por meio do Evangelho. Eu preguei para vocês. Eu me coloco como um pai espiritual, representando as características de Deus, para que você entenda que Deus te ama, que Deus quer o melhor para a sua vida. E aí ele, no verso 17, por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Ou seja, eu estou agora, meus filhos, mandando o meu outro filho, Timóteo, que vai passar para vocês aquilo que eu repassei para ele, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu trabalhei na vida dele. E isso é muito interessante porque ele está trabalhando aqui uma mentalidade na igreja de Corinto sobre essa figura paterna. Ele fala filhinhos para a igreja e diz, olha, estou enviando Timóteo, meu filho amado. Todos sabiam que Timóteo era um marmanjão que não era filho de Paulo. Era alguém já quase que a idade de Paulo. Não era, e todos conheciam. Mas por que ele usa essa nomenclatura filho, filhinhos? O apóstolo João usava muito isso. Ele de fato era filho biológico? Não. Mas por quê? Porque essa paternidade, essa característica, essa ideia é o que realmente nós fomos chamados para ser. Amém. A igreja, ela é chamada para ser um pai, uma mãe espiritual das pessoas, um dos outros. A sua liderança, ela representa esse papel. Por quê? Porque é um chamado de Deus. Deus quer cuidar de todos. Todos nós somos filhos de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4. Todos nós somos filhos. Agora, como é que Deus vai cuidar desses filhos? Ele vai levantar pais espirituais. E sabe quem são esses pais? Eu e você. Por favor, não jogue só essa responsabilidade para a sua liderança. Nós não damos conta. E nem é a vontade de Deus. Mas você também é. Ah, pastor, eu não tenho capacidade, eu não tenho. Então se capacite para isso, se entregue. Seja um filho primeiro. Aceite Jesus, receba a transformação, o poder de ser filho e deixa Deus trabalhar no seu coração. Sabe, quando eu aceitei Jesus, eu queria ser apenas um crente, um cristão, porque na minha cabeça, na minha concepção, eu queria só garantir a minha salvação. Era a minha ideia. Não vou entregar a minha vida a Jesus, porque eu sei que existe o céu e o inferno, eu sei que se eu não fizer isso, eu conhecia a Bíblia. Minha mãe, meu avô, cristão, né, pregava para mim, falava de Jesus, então eu conhecia esses princípios, e eu tinha consciência. E quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu queria apenas ser um cristão e garantir a minha salvação. Só que eu acabei me dando bem. Sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida em uma igreja séria, que é esta igreja. Que é essa igreja, que prega a palavra de Deus. E ali, sentado como você, eu ouvia os pastores pregando e tal, e começou a despertar em mim um chamado de ser pai espiritual, de querer olhar para o próximo e dizer, eu quero ajudar, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fragilidades, mas eu vou me preparar para isso, eu quero. Porque eu entendi, lá em Mateus capítulo 8, em Evangelho de Lucas capítulo 16, Jesus fala sobre a grande comissão. Qual é o papel ali? Qual é a finalidade? Ir por todo mundo pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Qual é a finalidade? A não ser de ser pai dessas pessoas, aonde você vai falar de Jesus, essa pessoa vai converter, é ser um pai. Porque é a figura que vai espelhar aquilo que ele é. Um amigo não representa o que Deus é. Pode ter um atributo lá de amor. Ah, eu amo meu irmão. Mas muitas vezes, no momento mais difícil, o amigo pega o beco. Né? Um irmão, eu brinco que... Eu sempre brincava quando nós fazíamos...
retiros espirituais lá em Santarém, onde nós morávamos, tinha muitas praias. Então nós reuníamos, às vezes os irmãos iam para as praias, para os igarapés e tal, né? Para as lagoas lá. E eu, como líder responsável, eu sempre falava, ó gente, cada pai e mãe cuide do seu filho. E eu brincava, não coloque o irmão para cuidar do irmão, porque irmão não cuida de irmão. Irmão não cuida de irmão. Coloca 2 irmãos, aí bota o mais velho um pouquinho para cuidar do outro, aí o outro quer brincar também. Dane-se o outro, lá eu quero brincar também. Não é verdade? O irmão não cuida de irmão. Mas pai é outros 500. É outra história. O pai, ele está aqui, ó, ligadaço. Às vezes ele deixa de comer, ele deixa de dormir. Cadê os pais e as mães que faz isso aí? Não é verdade? Não é assim? Porque é esse o amor que representa de Deus. Ele tem esse cuidado, ele tem esse amor. Né? Então, irmão não cuida de irmão. Pai sim, e é isso que o pai, que nós representamos a figura paterna. Né? Então nós podemos ver que, especialmente nesse capítulo aqui que nós lemos, os membros da igreja de Corinto, eles são chamados e são apresentados para nós hoje, nós lendo isso, eles são apresentados como filhos de Paulo. Filhos espirituais. E aí esse conceito é o conceito da igreja. Eu e você, nós fomos chamados para sermos pais espirituais. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu não sei o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe natural. E é provável que tenhamos pessoas aqui que até tiveram frustrações com seus pais naturais e também com seus pais espirituais. Você já veio de outra igreja, teve frustrações, já participou de outras denominações onde falharam com você. Mas isso não apaga o que Deus é e o que Ele tem para a tua vida. Se falharam com você, Deus não falhará com você. Deus não vai falhar com você. E se houver alguma ferida aberta nessa área, Ele quer te curar hoje. Porque nós fomos chamados não para vivermos doentes, nós fomos chamados para sermos pais e mães espirituais que vão ser maduros, vão representar as características de Deus e vão cuidar de outras pessoas. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento. Glória a Deus. Eu quero orar com você e eu quero liberar sobre a tua vida essa paternidade espiritual. Talvez é aquilo que eu falei, você tem algum tipo de barreira com seu pai biológico, com seus pais espirituais que se propuseram a ser pais espirituais na sua caminhada. Mas eu quero liberar hoje sobre a sua vida uma paternidade de cura, de transformação. Porque você foi chamado para ser um pai e uma mãe espiritual. Quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos juntos orar ao Senhor. Vamos receber essa unção de paternidade. Esse amor que vem de Deus para a nossa vida. Essa paternidade espiritual. Uma paternidade que vai trazer cura sobre você, sobre a sua vida. Uma paternidade que pode tirar todo tipo de frustração. Venha, pode vir, não fique nos corredores não. Fecha teus olhos. Vai falando com Deus. É quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, pra nós.
Talvez você diga assim: pastor, eu não tive uma boa referência do meu pai. Não conheci meu pai. Ele nos abandonou. Eu não tive um relacionamento com meu pai. Ou você pode dizer: pastor, meu pai já não é mais presente aqui. Meu pai já faleceu, eu era criança, não tive essa referência. Deus está curando isso agora na sua vida. Porque independente se o pai natural falhou com você, o pai espiritual não falha. Só dê uma oportunidade. Só dê permissão. Dê chance para ele. Porque ele quer transformar a sua vida ao ponto de você, se falhar com você, você não vai falhar com o próximo, tanto como um pai natural como um pai espiritual. Então eu oro para que você seja curado agora. Eu libero isso sobre a tua vida. Todo remorso, toda frustração, toda mágoa vai caindo agora por terra. Porque você, em nome de Jesus, você representa a figura de um pai. Oh! Eu quero que você faça uma coisa que eu estou sentindo no meu espírito e vou pedir para você fazer. Nesse aspecto de relacionamento paterno, muitas vezes nos faltou na nossa criação algo muito mais próximo. Às vezes você sente falta de um abraço, de um carinho, de uma palavra que seu pai, você diz: poxa, meu pai não está mais aqui, eu não tive isso. E o que eu quero liberar na tua vida agora é que você receba isso da parte de Deus, porque é Ele que supre tudo isso. Então eu vou pedir para que todos vocês que estão aqui, procure alguém e abrace. E o que tiver no seu coração, libera. Libera. Deus vai te usar agora, em nome de Jesus.